Ontem eu recebi de uma amiga o podcast da Tamara Klink, com o relato dela do período que ela passou no inverno rigoroso no Ártico durante 8 meses. E foi tão inspirador que pensei em tantas coisas que achei que valia um outro podcast de comentário sobre alguns tópicos. E claro, eu não vou falar tudo aqui, né? O convite é para que você escute da boca dela, a vivência dela, né? O que ela experienciou. Eu estou fazendo aqui uma reflexão em profundidade de alguns tópicos que acenderam algumas lanternas internas aqui no meu ser. Então eu vou compartilhar aqui com você. Bem, para iniciar, eu acho que ficou muito forte, assim, a busca dela, né? Ela começa dizendo que buscar a verdade. Eu achei já isso, assim, super filosófico, super lindo, porque no final das contas, né, esse processo de autoconhecimento, eu quero saber quem eu sou, ele começa a entrar numa outra escala de você não achar tão importante quem você é, não importa muito bem quem você é, mas eu quero saber a verdade por trás da existência mesmo humana, né? Então, tem um processo, como eu sempre digo, né? A jornada, ela é em camadas, né? Ela não é a linha reta e ela não é também uma receita de bolo. Ou seja, o que eu vivi de um jeito, você tem que viver do mesmo jeito. Não, de forma alguma. Cada um vai traçar de acordo com a sua química, né? A sua alquimia interna. Então, essa busca da verdade é tão profundo, né? Porque a gente não está falando aqui de verdade que está no YouTube ou a verdade que está no livro que alguém escreveu. Não, não é a verdade de alguém, não é um conceito de verdade como uma informação. É um conceito abstrato sobre a verdade, é um conceito de verdade sobre a nossa existência, e daí cada um vai ter uma experiência, né? É uma vivência não verbal, é uma experiência não verbal, né? Uma experiência única ali. Um outro ponto também é a questão do inverno. Eu ouvi uma vez uma palestra da Lucilena Galvão, e ela fala muito sobre esse autoconhecimento das estações, né? Que a gente não vive muito no Brasil, né? Porque imagina, até eu em São Paulo vivo, às vezes, 20 milhões de estações, se isso é possível num dia só, né? Chove, faz frio, faz calor, tira casaco, coloca casaco. Mas o que ela está falando dessas estações mais marcadas, né? Ou de períodos que a gente pode entender como processos internos. Então, a gente tem o inverno, que é esse momento de recolher, de se recolher, de ir para o mundo interno, de se isolar, de ficar em silêncio, né? E aí, quando chega a primavera, a gente começa a renascer ali daquele processo, e daí, chegando no verão, a gente quer compartilhar, a gente quer contar para o mundo que a gente aprendeu, né? E por aí vai encerrando o ciclo novamente no outono, até que a gente volta para o casulo. Ela fala com mais propriedade do que eu, mas me acendeu essa luz aqui também, quando a gente ouviu o relato dela, que é justamente isso, né? Ela foi para o inverno sozinha, ela viveu aquele ciclo de aprendizado, de reflexão, de percepção da existência dela no mundo, e ela está contando agora para a gente o que ela recolheu de informação. Achei tão perfeito isso, e eu acho que é para a gente observar mesmo os ciclos, né? Que a gente tem uma tendência hoje na nossa cultura da cultura do resultado, né? Tudo tem que florescer o tempo todo, tudo tem que dar resultado o tempo todo. Eu também não sei se isso tem a ver, se isso é uma coisa brasileira, né? Que a gente tem uma estação tropical o tempo todo solar e a gente não vive invernos tão rigorosos assim como o inverno de menos 60 graus. Mas é claro, a gente tem dias chuvosos, a gente tem dias que o sol quase não aparece, a gente tem dias de frio. Então é para a gente também pegar essa informação, né, e pensar, poxa, hoje está um dia que não é para falar, é para ficar em silêncio, né, é para se recolher. Então da gente respeitar isso, da forma como a gente entende, da forma como a gente concebe essa relação com o tempo, né? A gente está interligado, a gente está conectado a tudo que acontece.
Um outro ponto bem importante, eu acho que nessa trajetória toda, né, que ressoou comigo, foi a questão do pai, né? O pai dela, tão conhecido por ser a referência, né, desse mundo, fala não para ela, né, que não vai ajudar. Como já diria o livro do David Lynch, né, se você quer pegar peixes maiores, você precisa mergulhar em águas profundas, né? É um livro de meditação do David Lynch, que ele fala sobre meditação e criatividade. Como o pai é importante na jornada, né, do autoconhecimento, né? Energia masculina, energia feminina, né? E a energia masculina é esse poder da vontade, né? De você, o quanto de vontade você tem, né? Quer dizer, se você não tiver recursos, né? No caso, o pai dela não ajudou, sendo uma pessoa como referência nisso, não ajudou ela em nada. Então, é a pergunta que fica, né? O quanto de vontade você tem para entrar nesse desafio, né? Se você tiver a vontade, você vai. Essa seria a melhor herança que você pode ganhar dos seus pais, né? A gente tem uma relação de herança de dar coisas, né? Bom, se você conseguiu, você tem que me dar, você tem que me ajudar. E não, né? A sua herança já está na sua genética, a sua herança já está no fato de você ter convivido comigo o tempo todo. Então você já tem todos os atributos aí para fazer a sua própria jornada, né? E isso é muito maravilhoso, porque desconstrói um pouco essa relação que a gente tem com os nossos pais, de que eles têm que dar tudo pra gente que é material, pra gente conseguir outras coisas na vida, né? E, no entanto, você vindo de uma família, né, que o pai, sua mãe já é referência em alguma coisa, vamos dizer assim, e você quer continuar a mesma jornada, você já tem ali todos os atributos, você não precisaria de nenhum real. Você pode morar na rua, você não precisa, porque você já vai ter todos os atributos já. Então a sua entrega, ela deve ser o dobro, né? Você já tem como missão entregar 3 vezes mais do que seu pai e sua mãe entregaram. É para a gente refletir também dessas nossas relações com os nossos pais, né? Sobre as questões materiais mesmo. A gente fica, né, muito querendo o suporte. E esse suporte, ele é uma relação que a gente traz de afeto, né? A gente tem numa memória de que se a gente não recebeu isso, eles não amam a gente. Então, é uma relação, então é uma visão um pouco deturpada, eu acho, como uma visão materialista, no sentido de, tipo, se ele não me deu nada, ele não me ama. Então, é para se pensar sobre o amor como esse lugar de expulsar do ninho, né? Esse lugar de você, eu tô aqui te observando, mas eu não posso fazer por você, né? E eu não posso te dar coisas porque eu sei que você consegue todas elas e muito mais, né? Então eu acho que isso é um voto de confiança muito mais poderoso do que qualquer dinheiro na conta. Uma outra coisa que acendeu uma outra lanterninha dentro de mim, histórias reais como ficção e as pessoas se tornarem abstratas. Nossa, isso foi muito poderoso. Tamara, não nos conhecemos, mas isso foi muito poderoso. Por que que foi muito poderoso? Porque é uma visão que eu tenho trazido para a minha vivência muito forte, né? O que eu vejo às vezes de ficção, para mim, é tão real e a realidade está se tornando uma ficção, né? Um sonho, uma realidade sonhada. E ouvir de uma pessoa, né, que está ali naquelas condições, a percepção de mundo dela, né, vai muito de encontro com muitas coisas que eu mesmo estou vivendo na minha experiência aqui, vivendo em São Paulo. E que até junta com um livro, né, que eu já falei aqui, que é o livro do Vladim Zelange, que eu falo muito, que é muito maravilhoso, do Transurfing, que a vida é um filme, né, o do Tuft, a sacerdotisa, que a vida é como se você estivesse numa sala de cinema e você está assistindo a si mesmo. Você é o protagonista, mas você é o coadjuvante, você é o diretor, você é o observador da realidade. Então, eu já tive experiências também de percepção de realidade como sonho, assim como ela fala sobre os sonhos, né, sobre a imaginação, sobre o poder da imaginação, tanto que o Neville Goddard fala, né, sobre que Deus é a própria imaginação, né? Se você está procurando Deus fora, você só tem que imaginar que você vai encontrar com Deus. Deus seria aquele fio invisível que conecta todos nós e conecta todas as realidades, todas as dimensões, todas as possibilidades que existem
e que possam ainda existir, que já existiram. Então isso foi muito de encontro, né? Ela dizendo que, ouvindo a história do Sul, e aquilo parecia uma ficção ali, porque ela já estava num campo de realidade, de percepção de mundo muito descolado, né? Então, assim como pessoas se tornarem abstratas, né? As pessoas são ideias. Você constrói essa identidade como construção que a gente conhece, que a gente reafirma tanto como sociedade, ela é uma ideia, né? Da experiência que a gente está vivendo, né? De você criar personagens tanto dentro de você e fora, e você brincar com isso, né? E você viver essas experiências holográficas. Então também, mais uma vez, muito de encontro com a percepção de mundo mais metafísica aí, né? E aí, reafirmando um pouco a importância do isolamento, né? Da solitude, que na nossa cultura a gente também morre de medo, né? E estamos também, e mesmo muita gente ainda solitária, né? Ou querendo estar com outras pessoas, ela está muito conectada. Então, esse sentido de estar sozinho, ele cai um pouco por terra, né? Porque a pessoa pode estar sozinha de outras pessoas, sim, mas ela ainda assim está conectada virtualmente. Então, você está num lugar onde você está desconectada, você está sozinho, olhando a sua própria existência, a sua sobrevivência, né? Você não está muito preocupada com que marca de shampoo você vai usar, qual é o tipo de skincare, quantas layers de camadas de maquiagem você vai usar, né? E como que todos esses instrumentos são instrumentos construídos com a ideia do outro, né? Se você está no mundo sozinho, né, você acaba andando pelado. Por que você vai usar uma roupa? Por que você vai fazer tais coisas, né? Como que a nossa construção, ela parte, a nossa construção dos objetos, das coisas, do design, de tudo, ela é construída por conta desse sentimento de separatividade, né? Pela experiência do outro, né? Então, quando você está em silêncio, sozinha, mesmo, de verdade, sem estímulos, né? Uma grande voz aparece, que é a voz da consciência, é a grande voz, né? Aquele silêncio que não é você ficar sem falar nada, sem pensar em nada, sem a ideia desse eu. Aí sim, a voz aparece. E é o que eu escutei dela, né? Que ela conversou com uma grande voz. As questões também dela achar que ter morrido, será que eu morri? Será que eu não morri? Isso também eu vi como um descolamento do eu, né? Que você começa a acessar um campo mais multidimensional. Quando você começa a acessar essas multiversões, né? Você começa a talvez questionar, né? Será que eu estou aqui? Existe eu aqui, sentada, falando nesse microfone para você que está aí ouvindo? Tem alguém ouvindo aí do outro lado? Será que tem alguém, né? Nesse exato momento que eu estou fazendo, não tem ninguém ouvindo, só eu e a minha gata, mas quando eu colocar na edição, quando eu colocar no YouTube, no Spotify, eu não vou estar mais falando, mas alguém vai estar ouvindo. Mas também alguém vai estar em tempo real criando a minha voz, que talvez não seja nem a minha voz, é uma outra voz, porque é uma voz paralela à minha de um outro agora. Então por aí seguimos, né, com um pensamento mais abstrato sobre a realidade, reflexões sobre a existência do eu, do nós, do outro, desse campo sistêmico. Enfim, eu achei que valia fazer essa reflexão para você, Tamara maravilhosa. Espero um dia a gente poder se encontrar pessoalmente e eu vou querer saber mais sobre sobre o seu mergulho aí. Então, um beijo e até a próxima.